Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de Física com vocês. Estamos aí na unidade 1 e já vamos para a aula de número 3, certo? Vocês viram a aula passada com o professor Décio e nós vamos continuar vendo aqui aquela parte bem introdutória. Estamos aí fazendo um nivelamento para que quando nós começarmos a estudar os conceitos de física, a gente entenda a parte de quantificação quando a gente for tratar a matemática, certo? E para isso, pessoal, a física, quando a gente quantifica os fenômenos, certo? Nós quantificamos aí grandezas como distâncias, como tamanhos, certo? Como tempo, e para isso a gente pode usar números muito grandes ou números muito pequenos. Então imagina 1 milhão, 2 milhões, toda vez que você for escrever esse número, vai ficar legal, você vai escrevendo 6 zeros, aí você quer 1 bilhão, 9 zeros, ou quando for escrever um número bem pequenininho, por exemplo, 0,00000, né? Perdi as contas aí. Será, pessoal, que é preciso, toda vez que a gente for representar um número dessa forma, a gente escrever ele assim? Ou a gente pode fazer alguma manipulação matemática para que nós possamos fazer isso? Será que tem? Tem, pessoal, tem a notação científica, tá certo? A notação científica é você pegar um número e você reescrever esse número. Como assim, professora? Se você tem um número muito grande e você precisa reduzir esse número para fazer alguma operação matemática, como, por exemplo, somar, multiplicar, subtrair ou dividir por outro número, você precisa reescrever e você pode utilizar a notação científica para isso. Então, vamos ver como é que é? Vamos começar? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, vou acompanhar aqui com vocês, tá certo? Nós vamos aprender sobre o quê? Olha eu aqui. Nós vamos fazer potência de 10, como escrever os números na notação de potências de 10, operações com potência de 10. Quais são elas? Operações básicas: multiplicação, divisão, soma e subtração. E também o que é ordem de grandeza, certo? Então, vamos começar. Bom, por que usamos as potências de 10? Eu dei uma ideia para você, certo? Toda vez que você precisa reescrever um número, que ele é muito grande ou muito pequeno, a gente pode recorrer à notação científica e colocar o número na potência de 10. Bom, as potências de base 10, certo? São talvez as potências mais importantes, pois são muito usadas no estudo das ciências, como é o caso da física, quando você precisa reescrever valores ou muito grandes ou muito pequenos, certo? Quem já ouviu aí quilômetro? Ah, daqui até uma cidade tem 100 quilômetros. Pois é, pessoal, aquele quilômetro, aquele K, vocês sabiam que representa uma base de 10 ali com o expoente? Representa. Tamanho, por exemplo, de um pendrive. Ah, eu tenho um pendrive aqui de 30 GB, 30 gigabytes. Sabia que aquele giga também representa um número, pessoal? Então, para nós entendermos esses conceitos e essas palavras, a gente precisa aprender a mexer com isso daqui, ó, potência de 10, tá certo? As potências de base 10, belezinha? Bom, mas para saber mexer, vamos entender primeiro o que é isso, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, aí, ó, 4 elevado ao quadrado, certo? Então, tudo que está em cima é expoente e tudo que está embaixo, para o expoente não cair, tu chama de base. Não tem a base da casa que é para sustentar? Então, a nossa base é para sustentar o nosso expoente e o expoente, ele fala o quê? Quantas vezes a nossa base se repete, não é isso? Então, se você tem 4 ao quadrado, você tem 4 vezes 4 e você tem o resultado que é o quê? 16. Então, quando você dá nomes para isso daí, o que nós temos? A gente tem o expoente, a gente tem a base, certo? Aí, olha só, a base é o fator que se repete, como eu falei para vocês, ok? A gente tem também, né, pessoal, o nosso expoente aí, que é o número de vezes que repetimos a base, certo? E você tem o resultado. Esse é o nosso resultado, é a potência
potência, certo? Então, tu tem a base e tu tem o expoente. A potência é o resultado, belezinha? Então, é essa forma que a gente escreve. Base para sustentar o expoente é quantas vezes a base se repete e a potência é o nosso resultado, ok? Professora, mas não é base de 10? Pessoal, a gente pode usar outras bases, vai depender do exercício. Mas na física, quando a gente trabalha com valores grandes, valores pequenos, é comum utilizar a notação científica. E a notação científica se utiliza da base de 10, belezinha? Vamos continuar então, olha só. Em resumo, meu jovem, as potências de base 10 são formadas pelo quê? Tu tem aí, ó, algarismo 1, o algarismo 1, certo? Seguido de zeros da quantidade que o número do expoente indicar. Como assim? Se tu tem 1 elevado a 10, então tu vai ter 1 e os 10 zeros ali, certo? Belezinha? Se você tem, olha só, no nosso exemplo, 10 elevado a 5, então é 1 vezes 5 zeros. 10 elevado a 9, 1 vezes 9 zeros. E 10 elevado ali a 25 é 1 seguido de 25 zeros. Então, já pensou toda vez que você precisar escrever 10 elevado a 9, que é 1 bilhão? Tu vai ter que escrever 1 e quantos zeros? 9. Precisa, pessoal? Não, porque a gente pode fazer uma transformação e colocar o quê? Quantas vezes eu tenho que repetir esse zero? Ah, é 9 vezes. Então, você vai fazer a base de 10, que é quantas vezes se repete, e o 9 vai lá o quê? Lá em cima, belezinha? Professora, mas isso só serve para 1 e para zeros? Não, a gente vai aprender a transformar outros números. Fechado, pessoal? Então, tu tem aí a potência da base 10, tu tem o 1, certo? Seguido da quantidade de zeros que está lá no seu expoente. Fechado? Então, vamos continuar. Para que serve isso? Isso serve, pessoal, para trabalhar com notação científica. Por exemplo, lá em química, quando você vê o raio de um átomo, é um valor muito pequeno. Então, se você for escrever o raio de um átomo, você for ficar escrevendo aquela quantidade de números pequenininhos, você pode se perder. Então, para isso, a gente tem a notação científica. O que seria, pessoal, então, a notação científica? É você pegar um número muito grande ou um número pequeno e deixar ele no valor aceitável. Como assim, professor? Um valor aceitável? É um valor que você possa fazer operações matemáticas sem muita dificuldade. Que número seria esse? Pode ser entre 1 e 10. Então, de 1 a 9,9 fica mais fácil para você trabalhar. Então, a notação científica trabalha o quê? Nessa faixa, belezinha, pessoal? Nessa faixa de número aí. Então, você saber mexer com números de base 10, você consegue trabalhar com notação científica, que é quando você pega um número muito grande ou muito pequeno e coloca ele no valor aceitável entre 1 e 10. Fechadinho, belezinha? Então, serve para a gente trabalhar com notação científica, beleza? Ó, vamos continuar. Como escrever os números aí em notação científica? Acabei de falar para vocês. Ele vai ficar entre 1 e 10, certo? Entre 1 e 10. Aí tu fica pensando, professora, peraí, se o número é muito grande e eu escrever ele entre 1 e 10, para onde é que vai o resto do número? É uma coisa a se pensar, não é, pessoal? Professora, se o número for muito pequeno e eu escrever esse número entre 1 e 10, para onde é que foi o resto do número? Ele some do nada, pessoal? Ele entra no armário e vai para Nárnia? Não, pessoal, não acontece não. Ele vai, certo, para o expoente. O expoente ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Professora, tem algum macete? Tem, meu jovem, tem um macete sim. Toda vez que andar para a direita, vai ser negativo. Andou para a esquerda, positivo, belezinha? E nós vamos ver isso daí, tá certo? Então, pessoal, a gente tem, olha só, como escrever os números aí em notação científica. As potências possuem inúmeras aplicações no cotidiano e a notação científica é uma delas, beleza? Então, olha só, em resumo, a notação científica é o quê? Também denominada por padrão ou notação em forma exponencial, tá?
é uma forma de utilizar potências de base 10, no intuito de representar números muito grandes ou muito pequenos, como eu falei para vocês. Então, pessoal, olha só, a partir de agora eu vou colocar alguns exemplos para vocês, belezinha? Olha só, então vamos transformar, por exemplo, vamos lá para o quadro que eu vou riscar com vocês no pincel, tá? Bora lá. Vamos lá, vamos riscar. Então, se eu tenho aqui um número muito grande, olha só esse número aqui, ó, é grande, gente, esse número? É, professor, é grande, ó, esse número aí, opa, vamos voltar. Esse número aí, ele é grandão, tá? Então, tá aí o nosso número maceta, né? Nosso número maceta aí, e eu quero escrever ele em notação científica. Bom, em notação científica, meu jovem, ele tem o quê? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, azul. Ele tem que ficar entre 1, então vou colocar aqui, N é o número. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Beleza? Esse é o número de notação científica. Aí, pessoal, você tem esse número aqui grandão, certo? Número aqui maceta, e você quer transformar. Ele tem que ficar entre 1 e 10. Aí você tem que analisar o seguinte, ele é menor que 1, deixa eu pegar aqui, ele é menor que 1, ele tá para cá, ele é menor que 1, ou ele é maior que 10. Ah, professora, isso aí é maior que 10. Logo, gente, se ele é maior que 10, você concorda que ele tá para cá? Concordo, professor, o nosso número tá para cá, certo? Se ele é maior que 10, para eu transformar e chegar com ele aqui, eu vou ter que sair daqui para cá. Então, eu tô indo para esquerda, né, pessoal? Para esquerda aqui, direita no X. Então, eu tô indo para esquerda. Ah, professora, toda vez que eu vou para esquerda, eu já vou com o meu expoente o quê? Positivo. Então, o meu número em notação científica, eu vou pegar outra cor de caneta aqui. O meu número na outra cor, né? Vamos aproveitar que tem mais cores aqui. Deixa eu ver, eu pegar esse roxinho bem aqui. Pronto. O meu número em notação científica, que é esse cara aqui, ele vai ser acompanhado de uma base de 10, certo? E, pessoal, o que vai acontecer com os números que vão sumir? Eles não vão sumir, eles vão para onde? Para o expoente. Então, o meu número em notação científica, ele é um número maior ou igual a 1, menor que 10, e o tanto de casas que eu corto para chegar no número que eu quero, eu coloco lá no expoente. Se eu ando para a esquerda, pessoal, o meu expoente sobe o quê? Positivo. Então, aqui eu vou andar para onde? Para esquerda aqui, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, para esquerda, ou seja, eu saio da direita para esquerda, belezinha? Para isso, ó, vamos lá. Ele tem que ficar entre 1 e 10. Tá bom aqui, gente? Não. Aqui? Não. Aqui já foi 3, né? Certo? A mesma coisa que você fez aqui, ó. 1, 2, 3. Tá bom aqui? Não, professora, vai. Não tem a pena não. Vá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom, gente, no 20? Não, professora, é menor que 10. Então, anda mais uma. Se eu andei para a esquerda, eu vou subir o quê? Positivo. Meu expoente vai ser positivo, certo? Então, tá aí, ó. Eu andei todo isso de casa. Eu andei 11 casas até chegar. Pessoal, eu só conto uma casa a partir do momento que eu ando 1 ou que eu corto 1, 2. Tu não conta daqui. É sempre quando anda, tá certo? Andou é que conta. Cortou é que conta. Cortei 11 casas para a esquerda para subir aqui, ó, o meu expoente positivo. E o que vai acontecer? Ele vai ficar entre 1 e 10, tá? Porque tu tem que pensar o seguinte, gente, olha só. Tu não tinha um número grandão? Era bem grande, né? Esse número, professora, esse número aqui é grandão. Se você tinha um número grandão e você deixou ele pequenininho, ó, ele vai virar um 2. Algum lugar saiu ganhando, né, gente? Porque tu tinha um número grandão e ele ficou pequeno. Sabe quem sai ganhando? É o expoente. É por isso que quando tu anda para a esquerda e tu diminui teu número, o expoente sai ganhando, olha só. Entendido isso? Então, tu avançou 11 casas e tu vai colocar positivo lá em cima. Pronto. Olha aí, ó, que legal. Como é que a gente faz a transformação. Belezinha?
esse é grandão. E se eu quiser o contrário, jovem? E se eu tenho esse número aqui, ó, para transformar valores muito pequenos em notação científica, eu tenho que deslocar a vírgula para a direita. Por quê? Lembrando que o número em notação científica, ele é maior ou igual a 1 e menor que quanto? Que 10. Quando eu escrever, esse número vai ficar o número, a base de 10 e o meu expoente. O expoente é o que, jovem? O expoente é quantas vezes você anda no número para poder transformar. Então, tu tem um número aqui, aí tu tem que olhar para esse número. Tu tem que localizar. Pessoal, esse número, ele tá aqui, ele é menor que 1 ou ele é maior que 10? Professora, com certeza é menor que 1. Então, para ele sair daqui para cá, eu vou ter que andar para onde? Direita. Opa, sei que para a esquerda, gente. Para a esquerda é positivo, para a direita é o quê? Negativo. Então, eu vou da esquerda para a direita. Vai o quê? Negativo. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu pegar a borracha aqui, apagou aqui. Outra coisinha de caneta, pronto, vamos lá. Entre 1 e 10. 1, não, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom aqui, gente? 0,5? Não, professora. Ó, 5,86. Tá aqui dentro, gente. Então tá certinho, né? Então, olha só, tu vai deslocar para a direita até o 5, ok? Tu avançou 8 casas para a direita, belezinha? Aí tu tinha um número, gente, pequeno, não era pequeno o teu número? Sei lá, tu tinha um número grandão, deixa eu voltar aqui, ó. Se aqui tu tem um número grandão, tu diminuiu, o teu expoente sai ganhando, na outra, vocês concordam que é o contrário, pessoal? Sim, professora, se eu tenho um número pequeno e o número fica grande, algum lugar saiu perdendo, né? Quem sai perdendo é o expoente. É por isso que quando vai para a direita sobe negativo. Olha lá, ó. O número era pequeno, ficou grande. Eu tirei 8 casas daqui para dar para o meu número. Lá foi o contrário. Eu tirei do meu número, certo? Aqui eu dei para o meu número. Então, o expoente sai o quê? Perdendo, negativo. É para isso, gente, que serve a notação científica, para você mexer com esse tipo de número. Então, vamos lá. Esquerda vai positivo, direita vai o quê? Negativo. Para a esquerda, o número fica pequeno, o expoente sai ganhando, por isso que é positivo. Para a direita, o número fica negativo, porque ele aumenta, o expoente sai perdendo. Entendido isso? Ó, outro exemplo de número muito grande. A gente tem uma foto belíssima aí, certo? E tu tem, por exemplo, que a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Olha só, tá aqui, ó. Quanto é que vale 1 milhão? Deixa eu pegar aqui a borracha aqui, peraí, apagou. Quanto é que vale, pessoal? 1 milhão. 1 milhão é isso aqui, ó. 1 e 6 zeros. Certo? Então, 150 milhões é isso aqui vezes quanto? É isso aqui vezes 150. Ou seja, 1 vezes 150, 150. Aí você só repete quantos zeros? 6. Pronto, né? Multiplicar por 1 é mais fácil, que é só repetir, né, gente? A quantidade de zeros. Então, imagina, 150 milhões de quilômetros. Está escrito bem aqui, ó. Aí tá lá as alternativas para a gente transformar em notação científica. Como é que eu faço? Vamos lembrar? O número em notação. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Vamos lá, jovem, ó. O número em notação científica, ele é maior ou igual a 1 e menor que quanto? Que 10, tá certo? 150 milhões, pessoal. Ele tá para cá ou ele tá para cá? Professora, é maior do que 10. Logo, eu tenho que andar para onde? Esquerda, né, pessoal? Andou para a esquerda, vai subir o quê? Positivo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom no 15? Não, tem que ser entre 1 e 10. Pronto. 1,5 com 8 casas para a direita. O seu número ficou pequeno e o seu expoente saiu ganhando 8 casinhas, tá certo? Base 10 e expoente o quê?
8. Fechadinho? Pronto, transformei um número grandão, né, pessoal? Vamos mexer com outro? Vamos lá, olha só. E se eu tenho números muito pequenos, né? Por exemplo, o diâmetro do átomo de hidrogênio é aproximadamente 0,000017. Como é que esse carinha fica em notação científica? Ah, professora, então vamos lá, notação científica. O número é maior ou igual a 1, certo? E menor que 10. Esse número pequeno, ele tá aqui ou ele é maior que 10? Não, professor, é menor que 1. Logo, tu anda para a direita o expoente sobe negativo. Por quê? Porque o teu número vai ficar maior, então o teu expoente tem que sair perdendo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, tá bom aqui? Não, professora, mais uma. 5, 1,7, tá aqui no meio. Eu tive que andar aqui, ó, 5 casas para a direita, sobe o quê, meu jovem? Negativo. Então, a base é 10, o expoente é menos 5. Fechou? Belezinha? Tá bacana, né? Então, jovem, olha só, fica a dica do seguinte, na notação científica, o número multiplicado pela potência de base 10 deve ser da seguinte forma, tá? Aqui, ó, olha aí, ó, nosso número, eu tava chamando de N, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Belezinha? Fechado? Ok? Então, o número, base 10 e o nosso expoente, tá, pessoal? Que a gente pode escrever dessa forma também, tá bom? Lembrando que o expoente é inteiro, ok? Vocês viram sempre que eu tô usando números inteiros. Menos 8, 15, tá? Professora, eu posso usar expoente de 8,2, por exemplo? Não pode, tá, gente? Expoente é sempre um número inteiro, porque você anda sempre uma quantidade de casas específicas, belezinha? Imagine, pessoal, que você fez a transformação, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Imagine que você fez aqui, ó, a transformação, opa, peraí, vamos voltar aqui. Imagine que você fez, olha só, deixa eu voltar aqui, calma aí. Pronto. Imagine que você fez a transformação, beleza? E você quer pegar esse número aqui, por exemplo, que é 1,5 vezes 10 elevado a 8, e multiplicar, por exemplo, vamos ver aqui. E multiplicar, pessoal, por exemplo, olha só, por 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Dá pra gente multiplicar? Tem como multiplicar, e a gente vai aprender isso, ó, a partir de agora. Ou se você quiser pegar esse número e multiplicar por esse, ou dividir esse número para esse, tem como? Tem, pessoal, tem como sim, e são as operações que a gente pode fazer com esse tipo de número que eu vou ensinar para vocês agora, tá? A gente pode fazer adição e subtração, a gente pode fazer multiplicação e também a gente pode fazer divisão, belezinha? Que são as 4 operações básicas, tá? Então, olha só, para isso, pessoal, basta a gente seguir aí algumas regrinhas, tá? E tem a potência de potência também, tá bom? Bom, na adição e subtração, a gente tem uma seguinte regrinha, tá? A gente só pode fazer quando o expoente é o quê? Igual. Então, você tem 2 números e você tem que fazer com o expoente igual, tá? Por isso, por quê? Porque na adição e na subtração, você tem que manter igual a base e o expoente. Então, por exemplo, ó, você tem esse número aqui. 9 vezes 10 elevado a 7. Eu posso subtrair de 3 vezes 10 a 7? Pode, tá, pessoal? Por quê? A base e o expoente é igual. Quando é igual, você pode subtrair, você pode o quê? Somar. Quando não é igual, você não pode, tá bom? Então, por exemplo, se fosse assim, ó, 9 vezes 10 elevado a 7, tá? Menos, por exemplo, 30 vezes 10 elevado a 6. Eu posso subtrair esses números? Eu não posso subtrair. Para eu subtrair, eu tenho que transformar um desses expoentes para ficar igual ao outro. Então, por exemplo, se eu mantiver esse aqui, eu tenho que mexer em quem? Nesse. Como é que eu posso mexer nesse? Ah, se eu andar uma casinha aqui, ó, para a esquerda, sobe mais um, eu tinha mais um, certo? Subiu mais um, eu já tinha 6. Se eu acrescentar um que eu andei, eu fico com quanto? Com 7. Aí eu posso mexer.
que é esse número aqui, tá certo? Fora assim, gente, eu não posso, eu tenho que transformar, ok? Primeiro eu faço a notação científica, aí depois eu deixo eles iguais, tá? Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Você vai subtrair um número, ok? Tá ali, ó. Conserva a base e conserva o expoente. 9 menos 3 é 6 e a base e o expoente estão conservados, tá? Belezinha? E aqui, pessoal, caso a adição ou subtração se apresente com expoentes diferentes, como eu falei para vocês, é necessário arrumar para que as potências fiquem iguais, que foi aquele exemplo que eu dei, ó. Aqui tem outro. Ó, eu coloquei aqui 9 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vezes 10 elevado a 7. Eu posso já somar? Não pode, tá, pessoal? Não pode. Eu tenho que mexer e arrumar. Ou eu deixo os dois sendo 5 ou os dois expoentes sendo 7. Aí você vai escolher o que você quer melhor para arrumar, tá bom? Ah, professora, eu quero arrumar agora então o primeiro. Como é que eu faço para arrumar o primeiro? Aqui é 5, né, pessoal? Aqui é 5. Para ele ficar igual a 7, eu tenho que fazer o quê? Ah, professora, ele tem que ganhar 2, não é isso? Ganhar 2. Pessoal, para subir positivo, o que a gente faz? Para subir positivo é sempre para a esquerda. Lembra do que eu falei para vocês? Quando eu vou para a esquerda, sempre positivo. Logo, se eu quero aqui colocar 2 para ficar 7, é 2 positivo, eu tenho que andar quantos para a esquerda? 2. Ó, então tá aqui, ó. Andei 2 para a esquerda, então sobe o quê? Positivo, tá? Então, eu posso fazer 0,09, que é o novo número, mais o 3, conserva a base e o expoente. Agora dá certo. Isso fica quanto? 3,09, ó. Lembrando, quando você vai somar, né, gente? Vírgula debaixo de vírgula, tá certo? O número, quando ele não tem nenhuma vírgula aparecendo, a vírgula tá, certo? Depois, belezinha? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto, olha aí, ó. Ok, pessoal, belezinha? Importante nós lembrarmos também, ó. Tá aí, ó. Se eu quiser fazer assim, eu tenho que arrumar. Outra forma é mexer no outro número. Ah, professora, eu não gostei de andar para a esquerda. Tá bom, beleza, tu pode manter esse número aqui. Mas tu vai ter que mexer em quem? Nesse. Para o 7 ficar igual a 5, o que eu tenho que fazer, gente? Bom, tu tem 7, para ficar igual a 5, eu tenho que tirar 2. Para tirar 2 negativo, eu tenho que andar para onde? Bom, professora, se para a esquerda é positivo, para a direita é negativo. Então, se eu tenho 7 e eu quero tirar 2, eu tenho que andar o quê? Para direita. Então, eu vou pegar esse número bem aqui e vou andar 2 para a direita. Tá aqui, ó. 1, certo? 2. Olha aí, ó. Tá andado aqui 1, 2. Belezinha? Completa aqui. Foi o que nós fizemos. Agora a gente pode somar. 9 mais 300. Conserva a base e o expoente. Olha aí, ó. Pronto. Aí a gente pode fazer. Beleza, pessoal? Entendido isso? Olha aí. Professor, isso vai ser sempre? Não, pessoal. Isso aqui é só na adição e na subtração que o expoente e a base tem que ser o quê? Igual. Quando a gente vai para a multiplicação, não precisa o expoente ser igual, só a base que tem que ser igual, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Como é que eu faço na multiplicação? Eu vou multiplicar os números, eu vou conservar a base de 10 e eu vou somar os números que ficam em cima da base de 10, que é quem? Os expoentes, tá? Então a gente vai aplicar as regrinhas, certo? Na base 10 aí, belezinha? Professor, olha só, pessoal, vem aqui comigo, sempre vai ser assim, meu jovem? Vem aqui comigo, sempre vai ser assim, vai. Na multiplicação, você vai multiplicar os números que estão na frente da base, você vai conservar essa base de 10 e aqueles expoentes que estão lá em cima, você vai somar. A única coisa que você tem que prestar atenção, pessoal, é nos sinais que estão em cima do expoente, tá bom? Se tu vai somar 7 mais 5, beleza. Deu 12. Se você vai somar menos 7 mais 5, aí
mais com menos, menos, fica menos 2, beleza? A regra é somar, mas você tem que ficar atento ao sinal que já está naturalmente no número no expoente, belezinha? Vamos lá ver como é que faz então, ó. Belezinha, pessoal? Então vamos lá. Tu tem, ó, os mesmos números que eu peguei ali, né? Mas só que eu coloquei 9 vezes 10 elevado a 7 vezes 3 vezes 10 elevado a 3. Eita, professor, expoente não é igual. Mas isso é multiplicação. Não precisa ser igual. Basta você somar esses expoentes. Então, você multiplica o número. 3 vezes 9 é 27, certo? Você vai conservar essa base bem aqui. E você vai somar os expoentes. Olha só como é que vai ficar. 9 vezes 3, conserva a base e soma o expoente 7 mais 3. Beleza, os expoentes são os dois positivos. Fica facinho, né? Então, 3 vezes 9, 27. Pronto, ok? 27 vezes 10 elevado a 10. Se eu quiser transformar isso em notação científica, basta eu deslocar aqui para cá, ó, para ficar 2,7 em vez de 27. Como eu andei para a esquerda, sobe mais 1. Como eu tinha 10, mais 1 que eu andei para a esquerda, eu fico com quanto? Com 11, meu jovem. Olha aí, ó. Prontinho, fiz uma multiplicação, tá certo? De dois números aí com expoente e base 10, beleza? Ó, vamos lá, continuando. Outra aqui, ó. E se a gente tem com negativo, como eu falei para vocês? Ah, professora, a regra é somar, mas eu tenho que prestar atenção no sinal que está no número. Então, 3 vezes 9 é 27, conserva a base e soma o expoente. Olha só, tá vendo? Ó, o número aqui é menos 7, o segundo número é 3. Pronto, eu estou somando menos 7 mais 3, mas eu tenho que fazer sempre o jogo de sinal, beleza? Então, daí, ó, menos 7 mais 3, certo? Aqui faltou só, deixa eu colocar aqui... Não saiu no nosso quadro, mas eu vou botar aqui o nosso negativo. Peraí, deixa eu colocar o nosso negativo aqui, né? Pronto, pessoal, tá aí, né? Porque o sinal do número maior aqui é o negativo, que é o 7. Pronto, aí eu quero transformar em notação científica. A mesma coisa, eu vou pegar, eu vou deslocar uma casinha, não é isso? Para a esquerda é mais 1. Ai, tu tem menos 4, beleza? Tu tem menos 4... Tu ganhou mais 1. Quanto é que é menos 4 mais 1? Ah, professora, é menos 3. Pronto. Aí tu vai ter, então, deixa eu só apagar aqui, peraí. Tu vai ter, então, 2,7 vezes o que, pessoal? 10 a menos 3, belezinha? Fechado? Tá aí o nosso número feitinho, beleza? E na divisão? Divisão, gente, é o contrário, tá? Na divisão... Tu vai dividir os números, em vez de tu somar, tu vai fazer o quê? Subtrair os expoentes. Tá aqui, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos ver aqui, olha só. Tu tem 12 vezes 10 elevado a 7 dividido para 3 vezes 10 elevado a 2. Então, você vai dividir os números, vai ficar, ó, deixa eu pegar aqui, 12 vezes 10 elevado a 7 dividido para 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Você vai dividir os números, dá quanto aqui? Dá 4. Você vai conservar a base e você vai subtrair o expoente. Então, tu vai ter o de cima menos o de baixo. 7 menos 2 dá 5, certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, faz a divisão. Conserva a base e subtrai o expoente. Pronto, pessoal. Fica fácil, né? Quando é tudo positivo. E se tiver um negativo? Aí tem que prestar atenção no jogo de sinal. Então tá aqui, por exemplo, ó. 12 vezes 10 elevado a 7. Ok? Como é que a gente faz aqui? A gente soma aqui, ó. 12 vezes 10 elevado a 7. Dividido para 3 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui vai dar quanto? 4, conserva a base e subtrai o expoente. Fica 7 menos, menos 2. Menos com menos é o quê? No jogo de sinal, mais 7 mais 2, 9, tá certo? A regra é o quê? Você subtrair, mas se tiver sinal, você tem que fazer, olha só,
o jogo de sinal. Belezinha, pessoal? E a potência de potência, como é que fica? Você eleva o número que antecede a base de 10 ao expoente indicado e aplica as regrinhas. Então, você conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Como assim? Vamos ver aqui, ó. E quando você tem assim, né? Imagine que você tem, eu andei ali aquela distância ao quadrado. Então, tu tem uma distância, por exemplo, ao quadrado. A distância é 9 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Certo? Quanto é que fica isso ao quadrado? Simples, olha só. Você vai fazer o quadrado do número, conservar a base e multiplicar quem? O expoente. Então, olha só, tá ali, ó. 9 ao quadrado, conserva a base e multiplica o expoente, certo? Pelo que está sendo elevado. Então, vai ficar o quê? 81 vezes 10 elevado a 14. E notação científica, meu jovem, como é que fica? Professor, aqui tá maior que 10. Eu vou andar 1 para a esquerda, vai subir positivo. Eu tinha 14 com 1, fiquei com quanto? Exatamente, 15, beleza? 15, ok? Então, aprendemos aqui as operações. Alguém já ouviu essa palavrinha aqui, ó? Foi embora a folhinha, ordem de grandeza, pessoal? A ordem de grandeza, pensa nisso, olha só. A ordem de grandeza de uma coisa, para que serve? Ela serve, gente, para mensurar o tamanho daquilo em relação a outras coisas. Então, agora a gente pode pensar nessas seguintes medidas aqui, ó. Quanto vale 1 trilhão de quilômetros? Tem que andar até onde, será? Com o que eu posso comparar, por exemplo? O universo se formou há 14 bilhões de anos. Difícil, né? É muito número, certo? Então, pessoal, a ordem de grandeza, eles tentem, né? Ela tenta aí ajudar as pessoas a entender esses conceitos, tá? Então, em vez de ficar escrevendo números muito grandes ou muito pequenos, a gente pode utilizar o quê? A sua ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? Então, se liga aqui, eu vou até pegar aqui, ó, o marca-texto. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do número que se quer representar. Professor, então, transforma esse cara em notação científica? É basicamente isso, tá, pessoal? Então, olha só, a ordem de grandeza de um número ela é a seguinte, ó, é a potência de 10 mais próxima desse número. Assim, para obter a ordem de grandeza de um número qualquer, em primeiro lugar, a gente deve o quê? Escrevê-la em notação científica, tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, números muito grandões, ó. A distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, para representar, tá certo? A representação aqui, ó. A gente já transformou isso em aula? Já, professora, a gente transformou, deu 1,5, né? Vamos ver aqui de novo, deixa eu pegar aqui a canetinha. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não foi? Então, a gente viu que deu o quê, ó? A gente viu que deu 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Sabe quem é a ordem de grandeza, pessoal? O 10 elevado a 8. Então, a distância entre o Sol e a Terra tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 8, tá certo? Então, essa é a nossa ordem de grandeza, beleza? Também podemos fazer com números muito pequenos. Então, tá aqui, ó, ordem de grandeza, 10 elevado a 8. A gente também pode fazer com um número muito pequeno, tá certo? Ó, tá ali o nosso raio do átomo de hidrogênio. Agora é o raio, né, gente, aqui, ó. Então, se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar a caneta, certo? A gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Para a direita fica o quê? Negativo, não é isso? Então tá ali, ó. Quanto é que vale a ordem de grandeza, então? A ordem de grandeza é 10 elevado a menos 12, que esse cara aqui. 10 elevado a menos 12. Tá bom, professora, beleza, a gente fez com um número pequeno, né? 1,55. E se no lugar desse 5 aqui, fosse um 6 ou fosse um 7, ia continuar 10 elevado a 12? Aí a gente faz o que? Um negócio chamado de arredondamento, tá, pessoal? O que é isso? O que é o arredondamento? Se você tem aqui um número
7 vezes 10 elevado a menos 12, você pode fazer um arredondamento aí, tá? Então, o arredondamento, ele é o número inteiro aqui, ó. A gente vai pegar, se o teu número que tá aqui na frente, né, ele for maior que 5, tu faz o arredondamento para 10, tá? Se ele for menor que 5,5, tu faz o arredondamento para 1, tá certo? Então, vamos ver como é que ficaria isso daqui, ó. Distâncias em metros aqui, ó, por exemplo. Tu tem ali, ó, 9,46 trilhões de quilômetros, tá aqui, ó, 9, ele é maior, certo? Aqui, vezes 10 elevado a 12, a gente transformou em metros, tá? Em metros, tá? Fica isso daqui, eu vou ensinar a transformar isso aqui em próximas aulas. Esse 9, como ele é maior que 5,5, tu vai arredondar para 10. Então, tu já tinha 15, arredondou esse cara para 10, fica com quanto? 16. Essa é a tua nova ordem de grandeza. Ah, professora, então é só colocar o número lá em cima, se ficou maior? Sim. E se for menor? Certo? Tu pode deixar como está. Tá bom, pessoal? Ó, espessura do fio de cabelo, por exemplo, aí, ó, 0,7 milímetros. Tá aqui, ó, transformado em notação científica, beleza? Eu vou transformar esse carinha aqui, que é o mili, vou colocar 10 a menos 3, vamos aprender a fazer isso ainda, tá? O que acontece aqui, fica 10 a menos 5, como o 7 ele é maior, então tu sempre acrescenta 1. Se tu acrescentar mais 1, tu tinha menos 5, tu fica com menos 4. Essa é a ordem de grandeza, tá bom? Se tiver positivo, em resumo, tu faz o quê? Acrescenta. Se tiver negativo, tu tira 1. Belezinha, pessoal? E aqui, só para vocês verem, eu tirei daqui. Isso aqui nós vamos ver em próximas aulas, tá? Quanto cada letrinha dessa daqui vale, ó, o milho aqui, tá bom? Belezinha? E aqui, pessoal, praticando. Ó, você quer realizar, por exemplo, ok? Se você quer realizar isso daqui, como é que você faz? Ah, professora, primeiro eu transformo aqui, andando para a esquerda, depois eu transformo aqui. Na multiplicação, o que que você faz? Multiplica o número, que dá 8, conserva a base e soma o expoente. Prontinho, tá? Se você for transformar isso no múltiplo, gente, daquela tabelinha, esse 10 a 12, por curiosidade, vale 1 tera, tá bom? E se você tem esse carinha aqui, ó, andando para a direita, então, olha só, tá ali, ó, andei para a direita, dá menos 8, e andei para a direita, dá menos 2. Como é que você faz para dividir? 1,5 dividido para 1 é 1,5. Menos 8 menos 2, faz o jogo de sinal, dá menos 6, beleza? Professora, qual é a letrinha desse daqui? Por curiosidade, a gente chama de micro, 1,5 micrometros, tá? Então, só pra gente ver, ó, 10 elevado a 12 é trilhão, que é o tera, e menos 6 é o milionésimo, que é o micro, tá bom, pessoal? Belezinha, entendido isso, tá? Vem aqui comigo, ó, pra gente fechar. Faça essa continha de novo, tá bom? Mais devagarinho aí, ok? Pra praticar. E depois a gente volta. Até mais!